Vamos lá, gente. Começar essa live maravilhosa que eu já estava ansiosa pra gente fazer. E hoje eu vou começar a falar pra vocês sobre o Scrum, ou Scrum, como cada um fala de um jeito, né? Mas o fato é que o Scrum é o grande queridinho do momento, né? É o nome que tá na moda, é a palavra que todo mundo quer saber o que é. Tem aquele livro aí famoso, né, de como fazer o dobro na metade do tempo, que todo mundo só fala desse livro, mas o Scrum é muito, muito, muito mais do que isso. A gente fala das metodologias ágeis e é o que tá na moda. De fato, é o que eu chamo de nova gestão. Porque a gestão das empresas está passando por um momento de transformação. A gente que estuda administração, é muito gostoso de ver isso, porque a gente está agora no que eu chamo de olho do furacão, sabe? É um momento em que a administração de empresas está vivendo um processo profundo de transformação. E esse processo, ele já estava acontecendo. Mas a gente viveu aí no ano de 2020, 2021, ainda está acontecendo, né? A pandemia. Claro que agora, de uma forma muito controlada, já tudo controlado, todo mundo bem. Eu espero que você e sua família estejam bem. Mas aí, em 2020, a gente foi atropelado, né, por essa notícia. E as empresas, elas precisaram se adaptar. Então, essa transformação que a gente já estava vivendo de uma forma orgânica, né, de uma forma suave, ela foi aceleradíssima pela pandemia. E aí, aconteceu de uma forma que as empresas que não conseguiram se adaptar quebraram. Muitas empresas quebraram nesse período, né? Mas as empresas que estão aí, certamente, estão com as suas organizações melhores do que antes da pandemia. E elas descobriram, e essa para mim é a parte mais importante, né? Talvez, em termos de gestão de empresa, a melhor coisa. Elas descobriram que elas são capazes de absorver mudanças, que elas são capazes de mudar. Esse para mim foi o ganho. Por quê? Porque agora elas podem continuar implementando essa cultura de mudança e de melhoria contínua. Que na verdade eu espero que seja o que vai acontecer na maioria das empresas, né? Porque a resistência à mudança é o principal empecilho para uma empresa crescer. E quando você consegue quebrar essa resistência e trazer a melhoria contínua, a sua empresa não tem limite. Você pode qualquer coisa, né? Você pode chegar onde você quiser, em qualquer lugar, enfim. Eu sou uma entusiasta da administração, da gestão de mudanças, da melhoria contínua, enfim. Fiz uma introdução enorme, a nossa live vai ser curta, mas eu quero falar para vocês sobre as metodologias ágeis e começar pelo Scrum, que é o nosso queridinho. Então, eu vou colocando aqui um resumo do que a gente falar e depois eu vou disponibilizar para vocês esse material no meu canal do Telegram, que agora é o nosso canal de Telegram. Então, assim, você vai ter a possibilidade de fazer parte do meu time. Eu chamei de Time da Ju, esse canal, onde eu vou colocar lá os materiais exclusivos, entre eles todo esse resumo que eu vou fazer aqui em todas as lives. Então, você vai anotar aí suas percepções, mas não se prenda muito em ficar escrevendo o que eu vou escrever aqui, porque eu vou disponibilizar esse material para vocês em PDF de forma gratuita. É só você entrar lá no canal e todo dia, quando eu terminar a live, eu vou colocar lá para vocês. O link do canal tá aqui na descrição desse vídeo e depois também eu vou colocar em algum lugar lá na bio do Instagram, enfim. Vocês vão ter acesso fácil a esse canal, pode deixar. Então, o Scrum, ele é um dos frameworks das metodologias ágeis. E, caramba, Ju, o que é framework? Vamos lá. Então, vamos alinhar aqui uma coisa, alinhamento de expectativas, que é o que a gente faz no início de toda a relação, não é? Eu vou aqui falar sobre todos os assuntos, esse e todos os assuntos, de uma forma muito acessível. Eu quero que esse conteúdo chegue para você de uma forma que você entenda e que qualquer pessoa entenda. Então, eu vou evitar a linguagem técnica.
Beleza? Eu preciso também falar da linguagem técnica, porque se você está dentro da administração de uma empresa, você vai ouvir a linguagem técnica e você precisa entender. Se você vai amanhã fazer uma prova para tirar uma certificação e virar Scrum Master, lá na prova você só vai ver linguagem técnica, então você precisa entender. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar a linguagem técnica e vou traduzir de uma forma que qualquer pessoa entenda, porque o meu objetivo é levar o conteúdo de uma forma acessível e mais democrática possível, beleza? Então vamos lá. O que é um framework? É uma estrutura, é a forma de organizar alguma coisa. Então por isso que eu falei pra vocês, quando eu chamei vocês lá no Instagram, eu falei, caramba, olha só, o Scrum é para toda empresa, é para pequena e média empresa, principalmente. Por quê? Porque você pode pegar, você vai pegar os princípios, os valores, o que tem, o que o Scrum traz e vai aplicar no seu negócio, vai levar isso para sua empresa, não importa o tamanho que ela tenha. Então o Scrum é esse framework. E caramba, Ju, que raio de nome é esse? De onde que vem esse negócio? Gente, Scrum, essa palavra, né, esse nome, isso vem inspirado do jogo de rugby. Por quê? Na nossa gestão tradicional, a gente estava muito mais parecido com um jogo de futebol, vamos dizer assim, em que uma pessoa está com a bola, e aí ela passa a bola para outra pessoa, que passa a bola para outra pessoa, que passa a bola para outra pessoa, que a outra pessoa chuta pro gol, certo? Então a bola, numa partida de futebol, em cada momento, ela tá com uma pessoa diferente. Show de bola? E no rugby, existe um movimento chamado Scrum, em que o time tá todo juntinho, em unidade, segurando a bola, carregando a bola, movimentando a bola ao mesmo tempo. Então, esse nome, Scrum, é o nome desse movimento na partida de rugby. E esse framework foi batizado com esse nome em referência a esse movimento. Porque um dos valores, o princípio ali, a espinha dorsal do Scrum é a unidade do time. É o time inteiro está ali alinhado em torno de um objetivo comum. Então, quando a gente fala de Scrum, a gente está falando aqui de unidade. Unidade. E tem, em analogia ao movimento, na partida de rugby, beleza? Em analogia ao movimento do time em unidade na partida de rugby. E aí tem alguns princípios do Scrum que no framework, né, que você pode consultar lá no Scrum Guide, você consegue fazer download desse arquivo na internet de forma gratuita, em inglês, em português, enfim, na forma que for melhor para você. Se você for fazer alguma certificação técnica, eu sugiro que você leia o Scrum Guide em inglês. Poxa, mas eu não domino o inglês, então leia em português e depois leia em inglês também, para você não ficar atrapalhado na hora de fazer a tradução para sua certificação, beleza? Beleza. Então vamos lá. Quais são aqui os principais pilares do Scrum e como que a gente vai trazer isso para a gestão das pequenas empresas? Principais pilares do Scrum: transparência, inspeção e adaptação. Então vamos colocar aqui: transparência, inspeção, adaptação. Transparência. Gente, a transparência é transparência. É autoexplicativo esse nome, né? Mas do que a gente está falando de transparência? Lembra que eu falei sobre o time trabalhar em unidade? Como que o time trabalha em unidade? Quando todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Quando todo mundo tem consciência do que está acontecendo, beleza? Então, a principal vantagem da transparência é o que eu chamo de consciência coletiva. Consciência coletiva.
Isso aqui é muito importante para um time ter sucesso, mas não só o time, para o resultado esperado ser bem sucedido. Porque não tem aquela história de, eu não sabia que você estava fazendo isso, eu não sabia. Essa postura do isso não é minha parte, isso não me cabe, não cabe no Scrum. A transparência é essa consciência coletiva de todo mundo do time saber o que está acontecendo, saber qual é a responsabilidade de cada um e ter ali uma corresponsabilidade, uma responsabilidade compartilhada sobre o resultado total daquele projeto, daquela iniciativa, do alcance do objetivo daquele negócio, né? E aí, uma consequência da transparência é a inspeção. Eu não gosto muito dessa palavra inspeção, mas isso tem mais a ver com um acompanhamento. Então, quando eu falo em inspeção, eu estou falando de acompanhamento. Todo o tempo eu estou acompanhando, estou verificando se o que eu imaginava que ia acontecer é de fato o que está acontecendo. E quando não for, aí entra a questão da adaptação. A capacidade de se adaptar, a flexibilidade, a adaptabilidade do seu negócio, do seu time, do seu projeto, isso é que torna você ágil. Quando a gente fala de metodologias ágeis, de gestão ágil, quando a gente fala a palavra ágil, a gente pensa muito, assim, quase que automático, né? Em velocidade. Tá? Mas a agilidade, ela não tem tanto a ver com velocidade. A agilidade tem a ver com a sua capacidade de ser flexível e de responder diante das mudanças. Então, a agilidade, ela tem muito mais a ver com a sua capacidade de adaptabilidade do que com a velocidade. É claro que, se você for ágil, no sentido da palavra, da metodologia ágil, você vai responder a essa mudança de uma forma mais rápida, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que ser ágil não necessariamente é ser rápido, somente rápido, porque você pode ser rápido e dar uma resposta ruim, né? E dar uma resposta que não se adapte. Beleza? Mas então a agilidade, ela tem muito mais a ver com adaptação. Então, a adaptação, você vai ali fazer os ajustes necessários quando você identificar ali na inspeção que o que você imaginava que ia acontecer não é exatamente ali o que está acontecendo. Então, esses aqui, né, são os pilares. Vou colocar assim. Ó, caraca, hein? Pilares. Então, tá ficando lindo esse arquivo aqui que depois eu vou compartilhar com vocês. E Ju, e quais são os valores? Quais são os valores ali dessas abordagens, né, do Scrum? O Scrum, ele tem alguns valores para você levar para a gestão da sua equipe. E esses valores são, vamos botar aqui, ó, rapidinho, foco, e depois eu falo sobre cada um deles, beleza? Foco, respeito, compromisso, coragem, nossa, esse aqui, hein? E openness, que eu vou traduzir como abertura, tá? Então, Ju, foco. O foco constante, beleza? Ah, como assim? A gente vai falar sobre o tempo, e nas metodologias ágeis a gente trabalha com tempo de curto prazo. Vou falar sobre isso, não sei se vai ser nessa live de hoje ou se numa próxima. A gente vai ter toda semana, nesse mesmo horário, lives falando sobre gestão ágil, enfim. E aí aqui a gente vai precisar fazer uma série sobre gestão ágil, beleza? Para falar sobre tudo que é importante. Mas o foco tem a ver com isso, né? De você ter ali equipes concentradas no que estão fazendo. Show de bola? Concentradas no projeto. Equipes dedicadas, equipes multifuncionais. Eu vou falar sobre a gestão de equipe, ok? Mas você trabalhar a sua gestão de forma focada, você ter os seus objetivos claros, saber exatamente para onde você está indo. A gestão de objetivos, nas metodologias ágeis, a gente usa um outro framework que se chama OKR, tá? Que é Objective and Key Results. Vou fazer uma outra live falando sobre isso também, não se preocupem, vai ter conteúdo pra caramba aqui pra gente. Mas quando você tem foco nesses objetivos, você tem mais chance de ver
o movimento acontecendo, de ver o movimento acontecendo, beleza? Respeito, preciso nem falar, né? Até porque uma equipe dentro de uma estrutura de Scrum é uma equipe autogerenciável. Para a gente ter ali transparência, autogestão, multifuncionalidade, a equipe toda trabalhando de forma integrada em torno do mesmo objetivo, é óbvio que a gente precisa que haja respeito. E é respeito entre os pares. Eu não estou falando de hierarquia, até porque a gente busca, dentro dessas metodologias, trabalhar com a estrutura mais horizontal possível. É claro que quando a gente está falando de uma empresa de grande porte, que vai fazer uma adaptação de uma forma de gestão tradicional para uma metodologia ágil, isso é muito difícil. Talvez esse seja o maior gargalo, porque as empresas, elas estão organizadas dessa forma e as pessoas, elas estão habituadas a trabalhar dessa forma, debaixo de uma hierarquia. Então, quando você vai trazer isso para uma situação muito horizontal, talvez esse seja, no meu ponto de vista, mas talvez em geral seja, a maior dificuldade, o maior gargalo, o maior impacto. Então, mas quando a gente está ali numa equipe pequena, ou quando você já está começando o seu negócio desse jeito, por isso que eu falei que isso era muito mais, né, para pequenas e médias do que para grandes, porque é mais fácil de você implementar se você é pequeno ou se você está começando, do que se você tem uma estrutura com 500 pessoas já trabalhando de uma forma e você vai fazer a transformação, né, a mudança. Inclusive, essa mudança ela não vai acontecer de uma hora para outra, você vai demorar anos fazendo essa mudança. Você vai começar com uma equipe, depois vai para um setor e depois você vai ampliando, né, escalando essa mudança, o que é uma mudança de cultura, uma mudança de mindset. Traduzindo, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança da forma das pessoas organizarem o seu trabalho, organizar tudo que elas fazem, beleza? Então, para isso, respeito, muito importante. Compromisso. O compromisso é algo que transcende a sua responsabilidade pessoal. É quando você está comprometido com o resultado do seu time. Lembra que eu falei sobre a unidade? Sobre o time ter um objetivo comum, que é o objetivo do negócio, né? O objetivo daquele projeto. E isso só é possível quando todos os integrantes têm um compromisso, quando ele sente que aquilo ali é responsabilidade dele. Porque senão, lembra lá da partida de futebol que eu falei? Fica um, passa a bola para o outro, olha, já fiz minha parte. Essa postura do já fiz a minha parte não cola. Inclusive, quando eu vou entrevistar pessoas para trabalhar comigo, para trabalhar na minha equipe, essa é a primeira coisa que eu vejo. Se eu percebo que a pessoa é alguém que tem essa postura do já fiz a minha parte, isso não é comigo, essa não vai ser uma boa pessoa para trabalhar dentro dessa modalidade. Ela vai precisar ser trabalhada, desenvolvida nesse quesito, né, do compromisso e do trabalho integrado em unidade. E isso é uma coisa mais difícil, tá? Porque a competência técnica, né, saber mexer no sistema, saber usar uma ferramenta, isso a gente ensina, mas tem coisas que são mais relacionadas ao perfil da pessoa que a gente tem mais dificuldade de mudar. Então, se você precisa implementar isso de uma forma rápida, é bom que você esteja com pessoas que já têm esse perfil, e existem pessoas que têm esse perfil, né, de trazer para si. Olha, não estou falando aqui de ficar tomando todas as responsabilidades para si e ficar sobrecarregado, não é isso, tá? Mas uma pessoa que tem compromisso em tudo que faz, né? Coragem, é o que eu chamo de ousadia, né, gente? Ousadia, coragem para fazer as coisas, é muito uma postura proativa, tá? Outra palavra que está na moda, né, gente? Eu sou proativo. Eu sou proativo. O que é uma pessoa proativa? O que é ter proatividade? É você ir lá e fazer, sabe? Em vez de ficar esperando alguém dizer você fazer, em vez de ficar esperando uma orientação. É claro, né? Se existe uma orientação, você não vai ser o rebelde. Eu não estou falando de ser rebelde, eu estou falando de identificou que tem um problema.
já age para resolver, você já sabe ali qual é a cultura da empresa que você está inserido, qual é o objetivo macro do projeto. Então, de posse dessas informações, você já sabe discernir o que é bom e o que não é bom, entre as possibilidades de ações que você pode tomar para resolver aquele problema. Então, você pode sim resolver o problema. Então, pega lá, chega e resolve. Eu tenho um chefe, né? Eu tenho uma empresa, mas eu também sou funcionária de outra empresa. E na mesa do meu chefe tem uma plaquinha que está escrito assim: se você não traz a solução, então você faz parte do problema. Cara, quando eu cheguei na sala dele a primeira vez para ir conversar com ele, né? Porque assim, a gente se conheceu remota, a entrevista foi online, a gente começou a trabalhar online, eu fui conhecê-lo pessoalmente, eu fui entrar na sala dele a primeira vez já um tempo depois, né? E aí a primeira vez que eu entrei na sala dele, quando eu vi aquela plaquinha, eu falei: dá essa plaquinha pra mim, eu quero levar ela pra mim. Ele brincou e falou: claro que não, né? Não, né, gente? Não vou roubar lá a plaquinha do meu chefe, mas quem sabe um dia ele me dá de presente. Ou manda fazer uma pra mim, né? Fala sério. Mas eu amei aquela plaquinha, ela fala tudo assim que eu penso, né? E aquilo ali me impactou muito, porque toda vez que eu entro na sala dele, eu já entro com uma solução. Ele é esperto, né? Vou arrumar uma plaquinha dessa pra mim. Então, coragem, ousadia, para você ir lá e fazer o que precisa ser feito. Abertura para o novo, abertura para a mudança, aceitar a mudança, ser flexível. Existem pessoas que são muito inflexíveis e essas pessoas têm mais resistência para esse tipo de administração, para esse tipo de gestão, porque o que está dentro ali desse tipo de gestão é a capacidade de adaptação. É você ser capaz de mudar e de transformar o que precisa ser mudado de acordo com as circunstâncias externas, de acordo com o que acontece. Olha, eu não estou falando dos seus valores, eu não estou falando dos seus princípios, mas eu estou falando do que você faz. O que você faz e como você faz. A capacidade que você tem de mudar o que você faz e como você faz de acordo com as necessidades das circunstâncias, isso torna você empresa inteligente. E isso te dá condições de crescer. Enquanto você fica ali resistente com a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, você não cresce, você não muda. Isso serve para você, indivíduo, para mim, como indivíduo, mas aqui eu estou falando como instituição. Então, abertura, essa abertura ao novo, essa capacidade de se transformar e de mudar, beleza? Em relação aos times de trabalho, meu Deus, não tô conseguindo digitar, meu Deus, que isso? Não tá bom isso aqui. Mas a gente vai mudando para as próximas. Na próxima vai estar melhor. Essa é a primeira live, porque eu botei o microfone aqui numa posição, ó, que não tá boa. Tá me atrapalhando na hora de digitar. Já ficou aí o aprendizado. E na próxima a gente faz o quê? Muda a posição do microfone. Times de trabalho. Então, os times de trabalho, eles vão ser multifuncionais e autogerenciáveis. Esse aqui é o mundo ideal, né, gente? É claro que, na prática, isso aqui vai demorar um tempo para acontecer. Um time multifuncional é um time que tem dentro de si todas as competências para que aquele projeto se realize, para que aquele objetivo seja alcançado, sem ficar dependendo de outras pessoas ou até de outros times. E aí que vem o conceito do squad, né? O squad, que vocês também vão escutar muito essa palavra aí dentro dessa coisa da gestão ágil. O squad é um time pequeno. Os times nas abordagens ágeis, eles são times pequenos. Aí botar aí de 5 no máximo, 10 pessoas no máximo, porque senão gera muita confusão, tá? Mas os squads, eles são times que eles trabalham de forma independente até dos outros times dentro da empresa. Ágil, então a empresa não vai ter integração, não é isso, tá? A empresa, ela precisa sim ter integração, mas o que eu estou dizendo é que aquele time, para cumprir ali os objetivos
que eles têm muito bem colocados, eles não vão depender dos outros times ou de outras coisas externas. Squad. Inclusive, foi assim que eu batizei o meu canal lá no Telegram. É a minha squad, beleza? E você tá lá, faz parte. Só tem uma inconsistência aí, porque squad é um time pequeno e eu tenho certeza que esse canal não vai ficar pequeno. Vai ser um canal gigantesco, grandão, mas aí eu vou pedir uma licença poética para usar esse nome, porque é muito mais no sentido de nós estarmos ali juntos e indo em direção a um objetivo comum, beleza? Então vai lá, faz parte da minha squad, Jub Squad, tá batizado, Jubs. Jubs era o meu apelido no colégio. Meu apelido na época lá de, sei lá, 8ª série, 9º ano, 1º ano, nem lembro mais. Mas na época de criança, minha melhor amiga, Catarina, espero que esteja assistindo esse vídeo agora, Catarina, me batizou de Jubs, né? Então, Jub Squad, vamos ficar assim, tá batizado lá o canal. Então, esses times, eles são multifuncionais e autogerenciáveis. O que é um time autogerenciável? É um time onde cada pessoa sabe qual é o seu papel, cada pessoa sabe qual é a sua função, cada pessoa sabe qual é a sua responsabilidade e como que aquilo ali impacta o alcance do objetivo do time, do objetivo do negócio. E cada uma dessas pessoas, além da sua responsabilidade pessoal, tem a responsabilidade compartilhada sobre o todo. Gente, já deu a hora. Eu preciso encerrar essa live e eu não falei nem 15% do que eu queria falar aqui. Mas é bom porque a gente vai ter outros momentos. Eu espero você aqui de novo na terça-feira que vem, às 8 horas. E aí eu vou falar sobre valor, priorização de valor. Como que você vai centrar o seu negócio no cliente. Gente, isso daqui é a base das abordagens ágeis. Por que a gente precisa ser adaptável? Por que a gente precisa responder rápido às mudanças? Tudo isso começou por isso, porque a gente precisa manter o cliente sempre satisfeito. A gente precisa que ele tenha a sensação de que está sempre recebendo algo de muito valor. Então, essa questão da priorização de valor, de despertar no cliente essa sensação de entrega de valor constante. Como que a gente vai fazer isso? Esse é o assunto da próxima live, na próxima terça-feira, às 8 horas. Então você vem comigo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, todas essas coisas aí, gente. Eu não sou blogueira, não sei aqui o que tem que fazer, mas acompanha. Beleza? Fica aqui comigo, acompanha. Se você estiver vendo esse vídeo depois que já passou, procura aí nessa playlist que você vai achar o próximo vídeo e eu vou falar sobre isso, ó. E vocês devem estar escutando aqui o meu bebê também querendo participar da live, mas vocês sabem que eu sou mãe, tenho filho, tô fazendo essa live com muito amor, fazendo da minha casa e meus filhos estão participando. Beleza? Você também faz parte da minha família, você que me acompanha. Então é isso aí, gente. Até a próxima, hein? Se inscreve aí e até mais.